Oiê! Vim fazer este vídeo que vai ser muito especial, tenho certeza, então fica aí e me acompanha. Inicio ele com uma citação de Bruna Marquezine. Foram muitas sessões de terapia para me acostumar com a paz de ter um relacionamento tranquilo. É muito potente viver dentro de um relacionamento de respeito, de admiração e de tranquilidade. Bom, essa frase é da Bruna Marquezine, como eu disse, referente ao relacionamento amoroso que ela está vivendo. Eu não lembro o nome do menino, mas ele é filho do Edson Celulari com a Cláudia Raia, tá? E porque todo mundo sabe, né, que ela viveu um relacionamento aí com o Neymar, não sei durante quantos anos, mas era um relacionamento que ia e voltava, um relacionamento ioiô. Eu tive um relacionamento assim também. Então, tipo, acaba e volta, acaba e volta. Todo mundo via isso na mídia. Imagino que a gente não via, que a mídia não mostrava, né? Que as outras vezes que eles romperam, provavelmente, muitas vezes a gente não viu, a gente viu algumas. A gente não via as discussões, as brigas, os abusos, né? E a gente nem precisa ver as brigas, as discussões, o que eles se falavam, como se tratavam, porque só de saber que eles iam e voltavam em uma relação, não conseguiam se manter em forma constante num relacionamento, a gente pode enquadrar como um relacionamento tóxico ou abusivo. Porque é visível, um relacionamento saudável, ele não tem essa insegurança, essa instabilidade. Um relacionamento saudável, ele é cercado por constância, né? É quase um sinônimo do saudável no relacionamento. Então, a gente nota que ela realmente sofreu dentro desse relacionamento. Tá dizendo, nossa, ela foi vítima e o Neymar foi mal. Não, os dois são vítimas e os dois são vilões. Que eu sempre falo que as feridas se conectam. Se um e o outro estavam na relação é porque tinham algo a trocar, tinha algo que se espelhavam um no outro. Então era interessante, era legal de uma certa forma eles estarem juntos naquela relação, né? E agora ela com o filho do Edson Celulari e da Cláudia Raia está vivendo uma experiência diferente, pelo que ela fala nessa citação, né? Está vivendo um relacionamento do qual ela se sente em paz e tranquila, que tem, parece, uma constância num processo evolutivo, num crescimento a dois e até individual, que é o que a gente pode enquadrar sim num relacionamento saudável, que um relacionamento saudável vai te fazer crescer, um relacionamento saudável vai te dar amor de verdade, que o amor de verdade ele não sufoca, ele não reprime, ele não é obsessivo, né? Ele tem uma troca legal. Ah, você é um relacionamento saudável é perfeito? Não, mas num todo ele tem essa estabilidade, essa tranquilidade e essa paz que ela fala. Quem já passou por esses dois relacionamentos, desses dois tipos de relacionamento, que é um relacionamento não saudável, abusivo, tóxico e um saudável, sabe o que eu estou dizendo. Eu passei por várias vezes por tóxicos e abusivos, hoje em dia eu vivo um saudável, já vivi alguns com algumas pitadas de saudável, mas não eram saudáveis. Então a gente sabe como é isso que ela tá falando, como é importante ter esta troca num relacionamento saudável. E tá rolando muito post sobre isso, né? E eu fico impressionada como as pessoas não têm empatia, como elas são julgadoras, né? E muitas vezes sem mérito pra falar sobre isso. É que tem algum mérito pra tu julgar alguém, porque a dor de um é totalmente diferente da tua, tu não pode dizer sobre a dor de um ou de outro, né? Porque se tu tem medo de altura e eu tenho medo de barata, pra ti, o medo de altura é muito mais grave do que o medo de barata, porque como é que tu tem medo de barata? Que absurdo! Não diminua o medo do outro, a dor do outro, porque cada um sabe da sua vivência, da sua experiência, do que sentiu, do que sente, do que teme. Então, não mexa com os monstros e nem julgue os outros. Mas eu via comentários do tipo, ai, que papinho de riquinha, ai, que mimada, o Neymar merece coisa melhor, eu tenho certeza que ele vai achar uma pessoa melhor. Pelo amor de Deus, gente. E aí não é à toa que dizem que as mulheres são desunidas, porque a maioria desses comentários eram de mulheres. E não é à toa que nos criaram, sim, numa cultura patriarcal, para nós sermos desunidas, para ter competição entre nós mulheres. E é por isso que eu reforço, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junta, porque nós somos muito mais fortes juntas. Então pare de julgar a coleguinha, pare de apontar o dedo pra coleguinha, porque muitas vezes tu mesma tá passando por isso e não consegue enxergar, tá? Então, de repente, tu que tá precisando de um monte de sessão de terapia para entender o que tá acontecendo contigo. E aí, se você é do time que não consegue entender o porquê uma guria bonita, famosa, rica, que tem tudo para ser feliz, entra em relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Dos quais muitas vezes não tem entendimento, tem que fazer um monte de sessões de terapia para entender isso. Todos nós temos que fazer terapia, gente. Todos nós somos machucados. Todos nós temos coisas a resolver com o nosso inconsciente, com a nossa alma, tá? But a gente pode trazer aqui
famílias disfuncionais na sua criação, quando a gente acaba entrando em relacionamentos tóxicos e abusivos. E quando eu falo de famílias disfuncionais, nem sempre o tema é briga, tá? Pode ser um tema que puxa essa situação de ter brigas constantes entre os pais ou dentro de casa, ser um padrão da família, tá? E aí tu entra em relacionamentos que te dão a mesma coisa, te dão brigas constantes o tempo todo, né, com teu parceiro. Mas quando falamos em disfuncionais, não ficamos só na briga. Podemos ter famílias que não brigam tanto, mas tem um pai ausente, um pai que trabalha demais, ou um pai que tem uma outra família, às vezes tu nem sabe que ele tem uma outra família, né? E por isso se torna ausente também. E aí tu busca homens indisponíveis e aí tu tem relacionamentos abusivos e tóxicos. Ou simplesmente tu tem uma mãe com depressão, que vive o tempo todo na cama, doente, e não consegue dar conta dos filhos e do marido, e aí a filha mais velha toma a frente da casa e cuida dos irmãos mais novos, e são diversas situações que a gente consegue e pode pensar quanto a isso, tá? Pais negligentes também, ou algum pai ou alguma mãe viciado em algum tipo de droga, alcoólatra, cocaína, enfim, e não consegue dar conta, ou quando dá conta faz muita coisa errada que machuca muito os filhos e os familiares, as pessoas naquele núcleo familiar, naquela dinâmica de relacionamento familiar. Então, muitas coisas podem deixar essas feridas, essas marcas, esse carimbo no teu cérebro que pode te fazer reverberar isso na tua vida adulta, nos teus relacionamentos amorosos, tá? Então a gente precisa sim entender que até os 7 anos de idade, a gente, tudo que nos falam é lei. Até os 12 anos a gente tem isso um pouco mais fraco, mas também ainda é presente, tá? No caso da Bruna, eu li a matéria dela completa e ela em nenhum momento citou que vinha de uma família disfuncional em nenhum desses quesitos ou parâmetros, né, que eu citei aqui, ou por não querer falar, ou por realmente não nem se dar conta, ou por realmente não vir mesmo, vem de uma família num todo saudável, né? E fique claro, toda família saudável mesmo assim nos deixam feridas, nos deixam marcas, porque somos únicos e individuais, então percebemos o mundo de uma forma única e individual, essas feridas vão aparecer, e quando crianças somos buracos vazios, então é muito difícil um pai e uma mãe preencher isso, e às vezes até quando dá muito amor, preenche de forma errada, tu entende? Pra gente, não julgando aqui pai e mãe, tá ok? Então, nesse caso da Bruna Marquezine, ela cita como exemplo que provavelmente teve essa referência para reverberar em seus relacionamentos amorosos, tóxicos, abusivos, a encenação dela. Ela como atriz, ela desde pequena atuava como atriz, né? Então, desde criança, como eu falei, até os 7 anos, tudo é lei, ela encenava papéis muito dramáticos, né? Então, isso para ela era real, para todo mundo é real. Vamos entender uma coisa, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre ficção e real, ok? Nossa área do inconsciente, tudo que vai pra lá é como se fosse uma verdade, tá? Porque, por exemplo, quando tu assiste uma novela, um filme, e tu tá sofrendo com aquela novela e com o filme, tu tem a certeza que o teu cérebro tá entendendo que tu está sofrendo. Que não é um filme ou uma novela que você está vendo. Você está sofrendo, tá? Então entenda isso, que quando ela estava fazendo, encenando os papéis dela, ela estava sofrendo, ela estava rindo, ela estava vivendo aquele personagem, assim como todos os outros atores. Mas como uma criança, isso é muito mais forte. Porque, como eu disse, até os 7 anos, tudo é lei, né? Então, para ela, isso virou uma verdade, né? Um perfil, um padrão para dentro dela. Virou um script, um roteiro que o cérebro dela segue para a sobrevivência. E aí, isso ela acabou reverberando nos seus relacionamentos. E aí, depois de muita terapia, ela conseguiu resolver esses ponteiros, essas feridas dentro dela e consegue sim, hoje, viver um amor de alto valor, que tenha uma troca saudável, onde ela pode ter paz, tranquilidade e constância. E é exatamente isso que eu desejo para ti. Tranquilidade, paz e constância. Não só na sua vida amorosa, mas em todos os âmbitos da sua vida. Mas no momento que você resolve isso contigo, todos os setores se encaixam, entram como num trilho de trem. Foi assim que aconteceu comigo e é assim que vai acontecer com você, se você se cuidar, buscar terapia e tratar as suas feridas e dores aí dentro de você. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo!